Bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Nossa quarentena segue e continuamos aqui gravando os nossos vídeos das nossas séries. Amém? Vocês têm sido abençoados por esses vídeos. Glória a Deus, espero que vocês estejam gostando, estejam aprendendo muito. Amém? E para nós tem sido um privilégio muito grande também gravar esses vídeos aqui para vocês. Ok? Hoje nós vamos falar da parte 3 da nossa segunda série, que é O Rei Está Voltando, né? Vale ressaltar aqui que a gente já vinha falando acerca desse tema, né, de escatologia há algum tempo, né, na nossa escola, né? Então não é porque nós estamos vendo toda essa situação que nós estamos falando, né? Pelo contrário, nós já vimos falando aí antes e coincidentemente tudo isso tem acontecido e para nós é um motivo para continuarmos falando agora com mais profundidade ainda. E o Samuca está aqui no meu colinho aqui, vai dar um oi para vocês. Olha aí, tá com o binóculo dele. Binóculo. Para procurar na palavra, né, filho? Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. É o Samuca. Um beijo. Um beijo. Beijão, papai. Vai lá agora. Te amo. Te amo, tá? Vai lá, vai brincar. Irmãos, a quarentena tem sido boa. Muito boa. E é um privilégio para nós, né? Estarmos nesse momento aí com a nossa família, amém? Mas vamos entrar aí na nossa aula. Abra sua Bíblia comigo aí, né? O rapto, né? A gente vai falar hoje do rapto da vinda do Senhor. Apocalipse 12. Pode abrir aí comigo, por favor? Eu sei que muita gente, quando a gente fala do rapto, né, e da vinda do Senhor, como nós sempre falamos e conversamos com vocês, as questões escatológicas, né, elas têm algumas linhas, né, diferentes de visões, né, são visões diferentes acerca da escatologia. A gente fala especificamente da visão que a gente acredita e da visão que, de acordo com os textos que a gente vai ler hoje, ela se encaixa melhor no nosso modo de vista, ok? Se você tem outro tipo de visão, eu peço que você, né, preste atenção na aula. Não estou aqui para convencer ninguém de nada, estou apenas para falar daquilo que a gente entende, né, como os acontecimentos vindouros, ok? Não fique chateado comigo, respeito se você pensa de outra forma. E estamos aqui para aprender. A palavra de Deus, ela se renova, né, e ela vai sendo cada vez mais revelada a nós, ok? Bom, vamos começar então. Apocalipse 12, a partir do versículo 1, ok? Acompanha comigo, são muitas referências hoje, como tem sido todas as aulas, e isso é bênção demais para nós. Quanto mais referências, melhor, né? Então, Apocalipse 12, verso 1, vai dizer assim, ó: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. A primeira coisa que eu queria que você fizesse é marcar essa mulher aí do capítulo 1. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, né? Essa mulher aí, irmãos, essa mulher é a igreja, ok? É uma representatividade da igreja em Apocalipse, né, capítulo 12. A mulher é a igreja e ela deu à luz a um filho homem, um filho varão, tá? Um filho homem, um filho varão. Versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse quem? O filho. Então, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem. Esse filho homem aí também é a igreja. É a igreja, mulher, gerando uma outra igreja, filho homem, filho varão, que há de reger
todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Perceba, e é muito importante você estar ligado agora, né? Quando a Bíblia fala que foi arrebatado para Deus e para o seu trono, ele não está falando aí para as nuvens, ele está falando para o trono de Deus. Amém? Isso é um detalhe muito importante, né? Se a gente pegar uma referência lá em 1 Pedro 3, versículo 7, né? 1 Pedro, voltem um pouquinho a sua Bíblia. 1 Pedro 3, versículo 7 vai dizer assim, ó: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Se a gente fizer uma analogia rápida aqui a esse texto de 1 Pedro, né? Dentro da igreja, você tem aqui a representatividade da mulher e do filho varão. Então, esse link com 1 Pedro 3,7, eu quero começar dizendo que dentro da igreja você vai ter crentes, né, que vão estar se sobrepondo a outros crentes em relação a isso que nós chamamos de rapto. Okay? Então vai ter uma preeminência, ou seja, alguns crentes vão ser raptados e outros crentes vão permanecer. É fato, é uma igreja tirada de dentro da igreja. É uma igreja que vai ser raptada. O rapto, ele é a volta da contagem, ele vai inaugurar a última semana de Daniel. Nós falamos lá em vídeos anteriores, né, das 70 semanas de Daniel. Você pode buscar aí, né, tem em Mateus 24, né, o nosso estudo de Mateus 24 e 25, eu falei basicamente um vídeo inteiro só sobre Daniel. Né? Se eu não me engano, foi a parte 3. Depois você procura lá. Ok? Falei basicamente sobre Daniel e sobre essas profecias, né, em relação ao Apocalipse, ao final dos tempos. Ok? Isso está bem explicadinho lá nesses vídeos. A gente não vai retomar aqui agora para... não temos tempo para isso. Ok, irmãos? Mas vocês podem comparar lá depois. Bom, no vídeo anterior eu pedi para vocês lerem esse capítulo 12 de Apocalipse e fazerem uma conexão com Apocalipse 2, 26 e 27. Por quê? Vamos lá. O versículo 5 do capítulo 12 vai dizer assim, ó: e deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então veja, arrebatado para Deus. Primeira coisa que eu quero ver com vocês, Apocalipse 2:26. Vou repetir, tá? Que eu já falei no outro vídeo, mas vale a pena. Isso aqui é rapidinho, só pra gente ver, ó. Apocalipse 2:26 vai dizer assim, ó: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas, né, como vaso de oleiro, como também recebi de meu pai. Ou seja, esse filho varão é a mesma coisa desse vencedor aqui. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu darei poder sobre as nações e com vara de ferro. Observa lá em Apocalipse 12, versículo 5. Há de reger todas as nações com vara de ferro. Agora volta. Apocalipse 2, 26. É a mesma coisa, 26 e 27. Reger com vara de ferro. Então, ao que vencer. Vencer como? Guardando as minhas obras até o fim. Guardando as minhas obras até o fim. Ao que vencer. Quem vai reger então com vara de ferro? Os vencedores. São os que vão reger com vara de ferro. Perceba que a igreja, né, a mulher aqui representando a igreja, né, ela estava grávida e com dores de parto. Essas dores geram vencedores. Essas dores geram vencedores. Né? Como eu falei no vídeo anterior, Efésios 2, versículo 7. Pela graça sois salvos. Amém? Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Efésios 2, 7, 8. Depois você vê lá. Agora, ser salvo é uma coisa. Agora, reinar
com Cristo é outra coisa. No reino milenar de Cristo, nós teremos os salvos e aqueles que vão reinar. Quem é que vai reinar? É exatamente aquele que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Então o reino, ele é conquistado diariamente. Quando Jesus vier, né, você precisa estar fazendo aquilo que foi chamado para fazer. Ele vai julgar, né, não como salvos ou não salvos, mas ele vai julgar pelas suas obras se você vai reinar ou não. Deu para entender essa diferença entre salvação e reino? Isso é muito importante, ok? Bom, então os vencedores, eles fazem a obra e guardam até o fim a sua obra. Agora eu quero falar um pouquinho sobre essa palavra aí, rapto, né? Seu filho foi arrebatado para o trono, volta, perdão, em Apocalipse 12, né? Você vai ver aí, versículo 5. Deu luz a um filho, um homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Esse arrebatado aí, esse é um rapto, é repentino. Ele foi arrebatado para Deus, né? Arrebatados para Deus. A gente tem, eu coloquei essas referências aí, ó, né? Ficou até assim, eu esqueci até da vírgula aqui, mas dá pra gente perceber, né? Atos 8:39, abre a sua Bíblia lá comigo. Atos 8:39. Atos está antes de Romanos, né? Atos 8:39, vamos fazer a leitura aí rapidinho, porque é a mesma palavra, tá? É a mesma palavra grega que está lá em Apocalipse 12, 5 e 6, né? Apocalipse 12, 5 está aqui em Atos 8:39. Olha lá. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, que não o viu mais, o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Aqui está falando do arrebatamento. Então, né, o capítulo 8 vai falar de quê? Né, esse capítulo 8 da Bíblia, né, perseguição e dispersão dos discípulos. Mas aí você vai ter aquela passagem, né, versículo 31. E disse ele: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Está falando aqui de Cristo. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Versículo 35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, ele anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui a água que me impede de ser, né, que eu seja batizado. E disse Filipe: é lícito se creis de todo o coração? E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. Então, né, olha isso. Esse arrebatou aí é tirado rapidamente, sumiu. Ué, cadê? Estava aqui agora, não vi. Esse é o rapto. Isso é o que nós falamos de rapto, ok? Outra referência, vai um pouquinho mais para frente aí, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Em verdade, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2, está aí na tela. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei se fora no corpo,
Não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, né, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e viu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então, novamente, é a mesma origem da palavra grega para rapto, né? É raptado, é de repente, né? É num de repente, certo? Então, esse rapto, essa origem da palavra rapto, é num piscar de olhos, é muito rápido, tá aqui e não tá mais, ué, estava aqui agora, sumiu, né? Aquela ideia de instantâneo, não vai ter como orar pedindo para ficar ou pedindo para ir, vai ser raptado e acabou. E aí a gente vai ter aberta a contagem da última semana de Daniel, no caso, a grande tribulação, né, esses 7 anos aí da grande tribulação, ok? Abra lá sua Bíblia comigo, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Vou ler a partir do 13, tá? Até chegar ao 15. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Entenda o contexto aqui. Na igreja de Tessalônica, ela estava pensando que morreu, acabou. E aí o apóstolo Paulo vai explicar para eles aqui, ó, o que vai acontecer. Espera aí que não é assim, né? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com eles. Versículo 15. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, veja que aqui não é o rapto. Aqui ele está falando da vinda. É a segunda parte da nossa aula. Não precederemos os que dormem. Ou seja, nesse caso aqui é o Senhor vindo, não é o rapto. O rapto, o Senhor não vai vir. Ele vai raptar das nuvens. Ok? Primeiro momento é o rapto. Então a vinda não é um rapto. Então por isso que a nossa aula hoje é o rapto e a vinda do Senhor, ok? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então perceba, se a igreja for raptada hoje, ninguém vai ver os que morreram em Cristo ressuscitando. Aqueles que ficarem para a grande tribulação, eles vão ver os que morreram em Cristo ressuscitando primeiro, vai ter um intervalo de tempo até que eles sejam arrebatados, agora para as nuvens, não para o trono, como Apocalipse 12:5 está dizendo. O filho varão foi arrebatado para o trono, certo? Que é onde os raptados serão arrebatados. Depois, nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles. Com quem? Com os mortos que ressuscitaram. Nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui, se você não foi raptado, se você ficou na grande tribulação, eu espero que não seja o caso, mas é lógico que vai haver, irmãos, muitos que ficarão para a grande tribulação. E no estudo aprofundado de Apocalipse que a gente tem feito, eu cheguei à seguinte conclusão, que a maior parte dos vencedores, ela vai ser formada durante a grande tribulação. Vou repetir. A maior parte dos crentes vencedores vai ser formada durante a grande tribulação. Como assim, Rafa? Eu não entendi. Porque hoje, para você ser vencedor, fazer parte do reino e governar todas as nações com vara de ferro, como nós vemos lá em Apocalipse 2, 26 e 27, e a referência também está lá em Apocalipse 12, nós fizemos o link. Você tem que fazer o quê? Fazer a vontade do Senhor, não se contaminar, né, com mulheres. Quando diz assim, não se contaminar com mulheres, está se referindo a falsas doutrinas, né, fazer a vontade do Senhor. Então, é muito mais difícil do que
na grande tribulação. Que aqueles que ficarem na grande tribulação só vão ter duas opções. Quando a coisa começar a esquentar e o anticristo se manifestar, né, e ele quebrar o acordo que ele vai fazer de paz com os judeus durante 3 anos e meio, a gente vai falar disso nos próximos vídeos, vão ser 3 anos e meio de uma intensa perseguição à igreja e aos judeus. Né? Então, você vai ter duas opções. Você vai negar ou não vai negar. Se você não negar, você vai ter sua cabeça decapitada, e você vai ser vencedor no reino. Então, vão ser formados muitos vencedores na grande tribulação, em número muito maior, eu acredito, do que hoje. Certo? Agora, né, a ideia que a gente tem aqui em Tessalonicenses era de que morreu, acabou. Paulo está vindo falar que não. Se você morreu em Cristo, você vai ressuscitar naquele grande dia, né, quando Cristo vier, quando for a vinda do Senhor, e não o rapto. Então, na vinda, você vai ser raptado. Perdão, na vinda você vai ser ressuscitado. Aqueles que morreram no Senhor. E então as pessoas vão ver essas pessoas que morreram ressuscitadas, e aí vai preceder a vinda do Senhor. Ok? Foi um negócio bem interessante, né? É assim, uma coisa meio... Né, nós vamos ver as pessoas que... Não, eu espero que nós não vejamos, que nós já vamos ter sido raptados. Mas, logicamente, que vai ter parte da igreja que vai estar aqui e vai ver todas essas coisas. Ok? Então, se ficou, espera que vai subir. Vai subir também, mas espera. E pode subir como vencedor. Isso que é o mais importante para nós. Ok? Qual é o cenário atual? Né? Como eu falei no início da aula, né, a gente já vem falando dessa questão aí. Deixa eu colocar aqui agora para a gente falar de algumas coisas mais específicas. Como eu coloquei aqui no início da aula, nós já estamos falando desse tema há algum tempo, né, da grande tribulação, né, do anticristo, desse rapto, dessa vinda do Senhor. Né, tudo isso a gente tem falado. E se a gente analisar o contexto, né, todo o contexto que a gente tem no mundo hoje, nós, quanto cristãos, vou repetir isso mais uma vez, nós temos que estarmos atentos às notícias do Oriente Médio, da Europa. Por que, Rafael, a gente precisa estar atento? Porque, como eu já falei para vocês, o Oriente Médio e a Europa são o relógio do mundo para nós. Por quê? A Europa provavelmente é onde vai se manifestar o anticristo. E o Oriente Médio é o que vai nos dar o sinal, os sinais, né? Jerusalém vai ser sinal quando o anticristo se manifestar no templo, né? Então a gente tem que ficar atento a todas essas notícias. Os Estados Unidos, por exemplo, hoje ele tem uma política muito isolacionista. Ok? A Inglaterra já não faz mais parte, né? O Brexit, ela não faz parte mais da União Europeia, então ela vai formar um novo bloco de nações. Então nós vemos lá em Daniel 7, né, 10 grandes chifres, ou seja, 10 blocos de nações. As transformações na sociedade, irmãos. As transformações na sociedade. Abra sua Bíblia lá em 2 Tessalonicenses, versículo 2. Capítulo 2, versículo 7, perdão. Porque já o ministério, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Então eu já falei para vocês acerca disso. Esse um que retém até que seja tirado é o filho varão, de Apocalipse 12, 5. Esse, quem retém, somos nós, a igreja vencedora. A igreja que vai reinar com Cristo retém a manifestação do anticristo. Mas os sinais estão aí. As transformações na sociedade. A transformação na sociedade, de modo que há uma revolução, por exemplo, sexual, onde as pessoas lutam para tirar dos registros, né, a masculinidade, né, ou a feminilidade. Né, não pode mais dizer se é homem ou se é mulher. Né, eles estão brigando agora para que a pessoa só quando se tornar maior de idade
diga lá qual é a sua orientação sexual, né? Então a gente precisa ter discernimento acerca dessas coisas, né? O Ministério da Iniquidade, então, o mistério da iniquidade, ele já opera, né? E hoje a gente está numa situação talvez pior do que Sodoma e Gomorra. Vamos entender aqui uma outra coisa. Iniquidade é o contrário de equidade. O que é equidade? Equidade, por exemplo, quando você tem um julgamento justo. Na forma da lei, por exemplo, é que todos têm o mesmo direito, é uma equidade. Certo? Então, iniquidade é o contrário. Essa iniquidade que está sendo falada aqui é quando está tudo bagunçado, quando não tem justiça. E eu poderia dar algumas referências para vocês aqui acerca dessa mesma palavra. Por exemplo, Mateus 7:23, Mateus 13:41, né? Mateus 24:12, Romanos 4:7, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Segunda carta aos Coríntios 5:14, quero ler com vocês. Segunda carta aos Coríntios 5:14. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem as trevas, né, tem a luz com as trevas? Não vos prendais a um julgo desigual. Né? 2 Tessalonicenses 2:7, que a gente acabou de ler, Tito 2:14, Hebreus 1:9, Hebreus 10:17. Então, essas passagens demonstram esse momento que nós estamos vivendo, né? E a igreja, ela precisa seguir a ideia, né, que Paulo deixou para nós lá em Romanos 12:2. Quero ler também com vocês. Romanos, volta um pouquinho. Romanos 12:2. Esse é o maior desafio da igreja contemporânea, da igreja atual. É um texto famoso, todos conhecem. Olha lá. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É claríssimo isso para nós hoje, irmãos. Né? Abre também lá em 1 Timóteo 3,16, que eu quero agora falar de um outro mistério com vocês. 1 Timóteo. 1 Timóteo, 1 Tessalonicenses, 1 Timóteo, tem logo em seguida. 1 Timóteo 3,16. Abriu aí? E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aqui nós temos um outro mistério. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Esse texto aqui está se referindo a Cristo, mas está se referindo à igreja também. Vamos ler novamente? Deus se manifestou em carne. Deus se manifestou em carne em Cristo. E Deus se manifesta em carne hoje na sua igreja. Pega isso. Deus se manifestou em Cristo. E hoje Deus tem se manifestado em carne. Nós somos manifestação de Deus hoje. De Cristo. Amém? Então, foi justificado no Espírito. O Espírito Santo que habita em nós. Visto dos anjos. Pregado aos gentios. Crido no mundo, recebido na glória. O mistério da piedade. A igreja também faz parte desse mistério, irmão. É tremendo isso. Ok? Então perceba. Nossa aula de hoje, rápido. Os raptados. Quem serão? A igreja vencedora. Mais uma vez. Abra lá, Apocalipse 12. Vai para Apocalipse 14 agora, para a gente fechar nossa aula de hoje. Apocalipse 12 não. Vamos para Apocalipse 14, para a gente fechar. Redobre sua atenção agora, a gente já vai fechando.
Mais 5 minutinhos aí eu termino, amém? Apocalipse 14. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome do seu pai. E ouviu uma voz no céu, como a voz de muitas águas. A voz de muitas águas, a voz de Cristo. A voz de trovão é a voz de Deus. Precisamos saber diferenciar. E ouviu uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram, estes são os que não estão contaminados com mulheres, religiões falsas, doutrinas falsas, porque são virgens. Não é virgem que não teve relacionamento, mas é virgem porque não se contaminou com mulheres. Estes são os que seguem o Cordeiro. Então quem serão os raptados? Aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, para haver primícia, tem que haver o restante. Se tem uma primícia, tem o restante. Versículo 5. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Esse é o mesmo filho varão de Apocalipse 12, versículo 5. Esse é o filho varão. Se a gente ler lá o texto, depois você lê o Apocalipse, capítulo 12 todo, você vai ver que a princípio Satanás vem buscar o filho da mulher. Mas depois o filho foi embora, ele não acha mais o filho porque o filho foi arrebatado para o trono. Foi raptado para o trono. E agora ele vai atrás da mulher. Ou seja, ele vai atrás do restante da igreja. Lê lá, irmãos. Não é a palavra do diácono Rafael, a palavra de Deus. É a revelação de João, Apocalipse. Ok? Versículo 5, então, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Então, depois do arrebatamento, a hora do juízo é vinda. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e sua imagem, e receber o sinal da testa, ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. Olha aqui a grande tribulação. Agora está falando da grande tribulação. Vai para o versículo 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e a sua mão uma foice aguda. Foice aguda para fazer a colheita. Versículo 15. Outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e ceifa. A hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. Ou seja, aqueles que permaneceram na terra já estão maduros para serem ceifados. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas são maduras. Olha aqui que a diferença agora. 19. E o anjo lançou a sua foice,
à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Ou seja, ira de Deus. Essa última foiçada aqui, vamos dizer assim, vai ser acerca da ira de Cristo, né? Vai ser para pisar, é o sexto selo, e a gente vai falar disso com mais detalhes depois, mas só para você ver de onde, né, sai essa ideia aqui. Apocalipse 6,15, vai lá, Apocalipse 6, versículo 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono da ira do Cordeiro. Pegou aí? Então é a conexão do texto de Apocalipse 14, versículo 19. Tá? Versículo 20 de Apocalipse 14. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu o sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Ok? Então, é isso, irmãos. Então a gente viu aqui, né? Apocalipse 14 resume bem a história. Né? Versículo 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Acabou. Primícia é o rapto. A partir do versículo 14. Eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando em grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e ceifa, a hora de ceifar-te é vinda, porque a colheita da terra já está madura. A segunda parte, ou seja, a igreja que ficou na tribulação e que venceu, né, essa grande tribulação. E aí vai ter uma terceira parte, né, que é a partir do versículo 18, quando os cachos da vinha da terra, né, porque suas uvas já são maduras, mas essa terceira aqui é para pisar, é para ira de Deus, né, a referência lá em Apocalipse 6,15, é quando as pessoas vão pedir para que os montes caiam, né, sobre as suas cabeças, para que eles não sejam, não sofram a ira de Deus, a ira de Cristo. Né? Então, são três tipos aí, 3 povos diferentes. Né? Eu espero que tenha ficado claro. Sei que é um assunto bem delicado, né? E eu sei que é um assunto também que muitas pessoas têm muitas dúvidas, então a gente vai fazer outros vídeos, né, falando acerca desses temas, né, desse tema do rapto e da vinda do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, queremos, Pai, te agradecer por mais essa aula. Te peço, Senhor, que o Senhor possa nos trazer entendimento, que o Senhor possa continuar nos revelando a Tua palavra, para que a Tua igreja não seja enganada, Pai, e possamos fazer a Tua vontade, para que possamos manter as Tuas obras, Senhor, porque uma vez alcançada a salvação, queremos alcançar também o Teu reino, Pai, queremos reinar contigo, Pai. Então, nos ajuda a fazer parte daqueles que reinarão essa terra com vara de ferro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, né? Até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um abraço.